Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reit, capítulo 3, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Dentro da casca esférica 3 menor que R menor que 4 metros, a densidade de fluxo elétrico é dada por D igual 5 vezes R menos 3 ao cubo AR, em coulomb por metro quadrado. Letra A. Qual é a densidade volumétrica de carga em R igual a 4? Letra B. Qual é a densidade de fluxo elétrico em R igual a 4? Letra C. Qual o fluxo elétrico deixa a esfera em R igual a 4? Letra D. Qual é a carga contida dentro da esfera R igual a 4? Bom, o objetivo do exercício, né, é encontrar alguns itens a partir aí, né, da informação da densidade de fluxo, que foi dada aqui como sendo função aí do raio, né? E essa densidade de fluxo está aí dentro de uma casca esférica, que tem diferença aí de raios 3 metros a 4 metros. Então, se fizermos aí uma representação, a gente tem uma esfera de raio 3 metros e temos uma esfera de 4 metros, formando aí então uma casca cilíndrica entre esses dois raios, tá? Aqui dentro tenho um vetor densidade de fluxo elétrico que é dado por 5, aí R menos 3 elevado ao cubo AR, tá? Que é na unidade de coulomb por metro quadrado. Essas coordenadas são coordenadas esféricas, né? Que eu tenho aqui função só do raio, ou seja, o vetor densidade de fluxo tá nesse sentido, né? Que seria aí na direção AR, tá? Seria aí o que eu tenho de vetor densidade. Na letra A, ele quer achar a densidade volumétrica de carga em R igual a 4. Então, como ele deu aí o vetor densidade, a gente pode utilizar a primeira aí equação de Maxwell, tá? Que nos diz que a densidade volumétrica é igual aí o divergente da densidade de fluxo, tá? Então ele nos deu a densidade de fluxo. Para encontrar aí a densidade volumétrica, a gente aplica o divergente. Só que a gente tem que lembrar que está em coordenadas esféricas. Quem é o divergente em coordenadas esféricas? É 1 sobre r quadrado, derivada parcial em relação ao raio de r quadrado dr, mais aí 1 sobre o raio seno de θ, vezes a derivada em relação a θ de seno θ vezes dθ, mais aí 1 sobre r seno θ vezes a derivada de dφ em relação a dφ, tá? Aí o que a gente tem? Nesse caso aqui, a gente só tem o termo dr, né? Ou seja, o termo dφ é zero, o termo dθ é zero. Então, a densidade volumétrica vai ser 1 sobre r quadrado, derivada parcial em relação ao raio de r quadrado vezes dr, que é 5 vezes r menos 3 elevado ao cubo, tá? Fecha. Ou seja, para fazer essa derivada aqui, a gente utiliza a regra do produto. Então, fica 1 sobre r quadrado.
Aí, se a gente considerar esse termo aqui como a primeira função e esse termo como a segunda, fica a derivada da primeira, a derivada de 5r², fica 10r. Copia a segunda do jeito que está, r menos 3 ao cubo. Aí, mais, copia a primeira, 5r². Deriva a segunda, tombo 3, 3r menos 3 ao quadrado, subtrai 1, vezes a derivada de dentro. Derivada de r, que dá 1, derivada de menos 3, que dá 0. Fecha. Então, temos que resolver. Aqui, dá para pôr r menos 3 ao quadrado em evidência. R menos 3 ao quadrado em evidência. Nesse termo aqui, sobrou 10r que multiplica r, 10r². Aí 10r que multiplica menos 3, menos 30r. Aqui sobrou 5 vezes 3r² mais 15r². E aqui dividido por r². Então, ρv é igual. Aí, r menos 3 ao quadrado. Aqui, 10r² com 15r² dá 25. A gente pode colocar 5 em evidência. Pode colocar um termo do r, 5r. Aí fica ali 5r. 5r vezes 5r, 25r². Aqui tirei o 5, fica menos 6. E eu tirei o r também. Dividido por r². Que simplificando esse r, corta um quadrado. Então, a gente tem aí que fica 5r menos 3 ao quadrado. Vezes 5r menos 6, isso tudo dividido por r, tá? Então, essa é a equação aí da densidade. Como ele quer em r igual a 4, a gente substitui aí e pode encontrar um valor de ρv como sendo 5 aí vezes 4 menos 3 elevado ao quadrado, aí 5 vezes 4 menos 6 dividido por 4, que vai ser igual. Aqui 4 menos 3 dá 1, ao quadrado isso fica 1, aqui fica 20, menos 6, aqui a gente tem 14, 14 vezes 5, a gente tem aí 70, 70 dividido por 4, ou seja, 17,5. A unidade aí é coulomb, que é carga, né, por metro cúbico, tá? Que é a densidade volumétrica. Então, a gente tem a densidade volumétrica aqui na superfície, que seria o R igual a 4. Aí, depois, isso que ele pede na letra A, né? Aí, vamos, então, ao próximo item, que ele nos pede aí, na letra B, qual é a densidade de fluxo em R igual a 4. A densidade de fluxo é essa aqui, né? Então, densidade de fluxo em R igual a 4, a gente substitui ali, fica 5, 4 menos 3 ao cubo a R. A densidade de fluxo em R igual a 4 vai ficar, aqui vai dar 1, então fica 1 ao cubo dá 1, 5 AR, tá? E a unidade, que é coulomb por metro quadrado, tá? Essa é a densidade de fluxo que a gente tem ali em R igual a 4, tá? Pegando aqui, colocando o vetor D exatamente aqui em R igual a 4. A gente tem esse valor aqui, 5 AR. Esse valor em todo ponto é constante aí na direção aí do raio, tá? Essa é a densidade de fluxo. Na letra C, ele pede qual é o fluxo elétrico que deixa a esfera em R igual a 4. Aí, a gente pode utilizar a lei de Gauss, né? Que diz que o fluxo elétrico ali na superfície é igual à integral fechada na superfície aí da densidade
de fluxo escalar com ds, né? Só que a gente pode perceber que a densidade de fluxo em R igual a 4 é constante. Então, a gente pode escrever que o fluxo, né, é igual aí a densidade, o vetor densidade escalar com a integral fechada na superfície do vetor aí ds. Ou seja, teríamos o fluxo, quem é o vetor densidade? Ali em R igual a 4 é 5 AR, certo? Escalar a integral fechada da superfície vai dar a própria equação da superfície. E se a gente pegar aqui a equação da superfície, a gente colocar aqui como S superfície, e o vetor na mesma direção aí da densidade de fluxo, né? No mesmo sentido, seria AR. Então, superfície, aí AR. Então, a gente tem que o fluxo vai ser 5 AR com AR, o produto escalar dá 1, vezes a superfície. A superfície seria 4π, o raio aqui é 4 metros, então 4 ao quadrado, metro ao quadrado. Lembrando que esse 5 aqui é coulomb por metro quadrado. É metro quadrado, corta com metro quadrado. A gente vai ter um fluxo, então, aí de 4 ao quadrado vezes 4, 64 vezes 5, 320 π coulomb, tá? Essa seria aí o fluxo que eu tenho aqui na superfície em R igual a 4, tá? Como eu tenho a densidade aí de fluxo constante, né? Pode sair da integral, fica o produto escalar aí com a integral, com a superfície, a área da superfície, que vai 4πr quadrado, que é a área da superfície de uma esfera, e a gente tem um fluxo de 320 π por coulomb. E a gente tem, por último, aí na letra D, tá? Qual é a carga contida dentro da esfera em R igual a 4. Então, para a letra D, a gente tem, utilizando a lei de Gauss também, tá? A gente tem a condição que a carga interna é igual ao fluxo, né, contido ali. Se a gente colocar aqui a superfície gaussiana, ou seja, a carga contida dentro dessa superfície gaussiana é igual ao fluxo, né, que está passando por essa superfície gaussiana, e a gente já calculou, seria aí os 320 π, tá, em coulomb. Essa é a carga interna ali dentro dessa casca esférica. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!